O que realmente é educação, gente? Para vocês é etiqueta, saber usar bem os talheres à mesa, ou é ter a percepção aguçada de maneira que nos situe sobre o outro, sobre o ambiente, sobre como interagir com, com todas as coisas que estão do lado de fora, né, gente? Hoje o tema no A Minha Vida Sonora é educação versus etiqueta. Vem comigo que eu te explico no caminho. E se você ainda não me segue nesse canal, se inscreve, porque aqui o assunto é música, é voz do metrô, é brincadeira, insights, histórias, por aí vai. E som. O tema de hoje, gente, eu quando morava na Itália, não tem como você ir para um continente que é super educado, né? Que é muito à frente da gente no sentido de tem mais rodagem, né? A Europa, eu morei 10 anos ou quase 9 anos na Europa, na Itália. Não tem como você sair dessa experiência sem se educar ou pelo menos sem absorver aqueles códigos. Gente, eles chegaram aqui, pelo menos essa civilização que chegou aqui, né, os europeus, a gente tem 500 anos. Eles têm muito mais em termos de esse tipo de sociedade, né, que expandiu para o mundo inteiro, esse formato de sociedade que é o formato europeu. Então, não tem como passar pela Europa e não ser impactada por aqueles códigos de lá. Mas uma coisa que eu achei interessante é que a educação lá não é sobre saber o talher certo, saber o tipo de roupa para a hora certa, especificamente, e essa coisa que eu vejo muito na escola Socila. Não sei se vocês lembram, que inclusive eu conheci muito bem a Maria Augusta, ela tinha uma bengalinha e foi ela que trouxe a moda para o Brasil e foi ela que começou a educar o povo, o que é ótimo, é maravilhoso, eu acho que a gente precisava disso. Viva Maria Augusta, onde quer que você esteja, saravá, salve! Amém para você. Namastê. E eu tive muito bons encontros com ela. E aí, quando eu, enfim, comecei a frequentá-la, eu perguntei para ela uma vez, Maria Augusta, como é que é esse negócio à mesa? Eu nunca aprendi sobre isso, não tem escola que ensina isso, né? Como é que é esse negócio do garfo? Ela, olha, não se impacte, não se atente a nenhuma dessas bobagens. Só uma coisa que é fundamental, porque tem uma mecânica, você vai ajudar a mecânica. Num restaurante, você coloca os dois talheres assim juntos no prato, porque se colocar aberto, vai cair, vai causar, né? O resto, seja sensível e tal. E eu fiquei com aquela fala na cabeça. Gente, quando eu cheguei na Europa, eu não vi ninguém preocupado com esse tipo de etiqueta, né? De saber botar o talher, com que talher que come, qual é o copo. Tem uma regra básica que é você começar dos talheres de fora para dentro. O que eu entendi, gente, é que educação é muito mais sobre você ser sensível, entender o som do ambiente, se a sua voz está falando alto ou baixa, mas não é para você ficar fino, é para você não incomodar, é para você ser sensível, entender como que as pessoas estão ali, o que está acontecendo no ambiente, é ter escuta, é você tocar uma pessoa. Gente, uma coisa que eu detesto, não gosto, na rua, eu estou andando, a pessoa me esbarra ou alguma coisa, acontece uma coisa, a pessoa vai e me bota a mão e aí faz mais do que ela fez inicialmente. Tipo assim, desculpa, não gosto. É uma invasão de privacidade, é o seu corpo. Então a pessoa já me deu um cutucão, ainda me agarra, ainda me prende, ainda me. Falta de sensibilidade. Se você esbarrou em alguém, isso aqui, simplesmente peça desculpa. Se você não conhece uma pessoa, não vai oferecendo a mão, isso é uma coisa muito brasileira, que é uma coisa positiva, o calor humano e tudo mais, mas a gente tem que ser sensível, porque nem todo mundo gosta. Eu, por exemplo, não gosto de dar beijinho quando eu não conheço a pessoa. Eu acho invasivo. Às vezes a pessoa está suada, ou você não tem desejo daquele contato. Às vezes a mão, a mesma coisa.
Tem gente que os dois corpos naturalmente têm esse impulso de se cumprimentar com um beijinho, com mão, mas nem sempre é assim. Então a gente tem que estar atentos à coisa sensorial. Eu acho que a educação ela é muito mais uma educação sensorial do que formal, essa coisa de saber certas regras, que roupa, que talher, o que dizer, como tratar. É a gente entender cada pessoa que a gente tem na frente. É uma pessoa, por exemplo, tem senhoras e senhores que preferem ser tratados como senhor, dona, dono. Tem gente que não gosta. Pode estar com 90 anos, me chama pelo nome, minha filha, pelo amor de Deus, senão você está dizendo que eu estou velha demais ou alguma coisa do tipo. Então, às vezes uma pergunta, como é que você prefere ser chamada? Como senhora ou como não sei o quê? Ou seja, educação para mim é sobre, e foi o que eu aprendi com a Maria Augusta, foi o que eu aprendi nos meus anos de Europa, que é sobre você ser sensível, tá? Com os 5 sentidos em dia e observando para ver onde cabe e onde não cabe uma determinada atitude. Então, por exemplo, educação sonora. Gente, se eu estou tocando um violão, chega uma pessoa falando, isso é super mal educado, porque o meu espaço sonoro está ocupado. A mesma coisa se você está tocando num ambiente, numa casa com todo mundo falando. Você não vai ver nunca isso no Japão ou nos povos que são povos mais educados, tratando uma apresentação qualquer de música desse jeito. Você vai em qualquer lugar, está todo mundo berrando. Às vezes a proposta é essa mesmo, é música de fundo e tal. Mas, gente, vamos começar a prestar atenção ao nosso espaço sonoro, o que nos cabe, o que cabe ao outro. Tem horas que a gente precisa deixar o outro falar para a gente escutar, tem horas que é a hora da gente falar e o outro precisa escutar. Essa educação é uma dança que é muito mais sobre percepção, sobre sentidos afiados para a gente não entrar solando com uma guitarra distorcida no momento que não cabe. É isso, gente. Até o próximo A Minha Vida Sonora, do domingo que vem. E se você ainda não está inscrito nesse canal ou inscrita, se inscreve, que o nosso assunto aqui é histórias, é música, é isso tudo. Beijo, tchau!